Eu queria perguntar para você. Você conhece alguém que seca planta, quebra aparelhos, queima luz, desliga poste, quebra equipamento, quebra equipamento já tem, etc e tal? Talvez seja você. Então diga, eu conheço. Compra a lâmpada nova, em 3 dias ela queima. Queima Jesus, não é voltagem não. Calma. Passa perto de poste de luz e ele apaga. Não, aí é que tá, Vânia. Vânia, você vai ver uma exceção de ter seu comentário aqui, coisa que a gente só faz no finalzinho. Vânia. Coitada, essa pessoa está pesada demais. Não necessariamente. Pode ser um contexto fato. Mas nós vamos falar sobre isso. Calma, pequena gafanhota. Compra celular novo e uma semana a tela racha ou quebra. De quebrar, tava bom. Tipo, você tá aqui com o celular, usou 3 anos ele. Aí você compra outro, você pega o celular e fala, ó, toma pra você usar. Pegou o celular, uma semana ele quebra na mão da pessoa. E a pessoa não fez nada, cuidava direitinho. É muito interessante isso. A gente vai falar isso. Chega perto de uma planta, ela murcha. Eu murchei planta. Por isso que tem contextos aqui, tá? Entre a própria negatividade, entre a carga em cima da... Porque às vezes você é legal, mas você tem uma carga em cima de você. Um ataque. Vamos falar sobre isso. Entra no cômodo, até o Wi-Fi cai. Trava, desliga. Chega perto do bebê, o bebê chora. Aí você fica... É o demônio mesmo. Sério. Chega perto de cachorro, o cachorro quer morder. Gato, quer um cachorro calmo, um serzinho meio tranquilo, né? E o bicho quer pegar você. Vidro quebra, do nada. A pessoa tá num lugar aqui, cara, do nada o copo racha ali, sem mudança de pá, na pia. Sem mudança de temperatura, sem nada, tava ali. Porque existe questões de mudança. Você pega uma coisa no mármore frio, com um copo quente, ele vai quebrar, ou vem de fora da geladeira, coloca ali, tem uma variação. Tem coisas, mas não é isso. O relógio costuma parar, a comida estraga mais rápido quando perto da pessoa. Portas e outras coisas gerais assim da casa costumam dar mais problema. Para você ter ideia, existe um tipo de pessoa que a temperatura do ambiente muda com ela lá dentro. Tem alteração. E você não sabe se o seu ambiente mudou mesmo ou se ela está alterando o sistema nervoso de quem está ali dentro, que começa a sentir frio ou calor. O ambiente dela ali. Então vamos lá. Esse cara sou eu. Se você já viveu algumas dessas situações, relaxa, você não está sozinho. Esse é o tema de hoje. Nós emitimos um campo energético e a gente não entende ainda isso. Nós não podemos entrar na loucura total de resposta. Nós já somos loucos. Nós falamos de projeção astral, aliás, de viagem. Nós não somos normais. Se deixar, a gente enlouquece, quer falar de TED, mas tem que às vezes tentar, e não vamos conseguir, botar o pé no chão. Mas só tentar. Nós temos campo. A ciência reconhece o campo mórfico. O que é radiação? Um campo. Chernobyl está aqui. Ao redor dela tem um campo. E um campo é tão forte que causa mutação. As pessoas se lascam inteiras só com o campo energético. Só que é entendível. Chega ali e consegue medir. É invisível. As coisas emitem campo e são reconhecidas pela ciência. E nem precisava da ciência. Basta saber o que acontece quando você fica perto. Nem queira saber. Se você um dia tiver com dúvida, assista os documentários sobre Chernobyl. E outros acidentes que aconteceram. Então nós temos campo. Mas não é só o corpo da gente, ele emite campo. E emite campo específico, é bem característico, vê.
O meu sangue é vermelho, o seu também é, mas nós temos o mesmo tipo de proteína, de glicose, de hormônios, de enzimas, de tipos de hemácia, quantidade de plaquetas. Nós somos iguais? Nós temos uma identidade como se fosse o nosso íris, nossos olhos, nossas digitais no nosso sangue. É uma característica única. Nós temos não é igual. Você poderia dizer, e sem contar o DNA, que eu não entrei aí, que está no meio, né? Nós temos característica. É tão verdade isso, que essas sensações são perceptíveis. Os bichos sentem o cheiro do nosso hormônio, o feromônio, o medo. Tem bicho que sente o cheiro do nosso corpo. Você está machucado por dentro, o cachorrinho vai lá e cheira, cara. A inflamação, ele sente o cheiro da inflamação. Ele sente de longe, ele está lá longe, ele levanta assim, vem até perto da sua perna onde está machucado. Então, porque está ali, eles são mais sensíveis, mas eles conseguem sentir por dentro do corpo. Um fígado com cirrose emite cheiro capaz de ser percebido pelos bichos. Se emite cheiro, emite campo. Se emite campo, emite cor. Nós emitimos características sanguíneas, características da forma como nós estamos, saudáveis ou não, características dos pensamentos, ações, emoções. Calma que eu vou chegar nas energias, eu não cheguei lá ainda. Viu, mãe da foca, pai da foca, filho da foca? Ainda não. Quando você pensa uma coisa, você libera neurotransmissores que vão seguir pela coluna vertebral, pela medula, e vão ativar glândulas em tudo quanto é lado do corpo. O próprio hipotálamo já começa a enviar dali, já pela corrente sanguínea. Avisos e sensações que serão transmitidas pelo corpo inteiro. Tudo vai acontecer assim. Então, dá para se dizer que o cheiro de uma pessoa, além do processo do DNA, é a média de como ela pensa. Se ela pensa X, ela tem mais adrenalina, mais cortisol, mais chibis, mais não sei o que, ela vai ter um monte de coisa diferente nela lá. Falhas de funcionamento vai estar ali no sangue dela. Então, partindo agora do princípio que a aura sanguínea, eu tenho falado bastante isso porque isso é importante, começa nessa pequena coisinha que as pessoas chamam de energossoma. Essa parte azulada aqui é a primeira parte do seu corpo. É o campo mais perto da sua pele. Maior que isso aqui, só se você botar a mão na pessoa, lá ele. Se você botar a mão na pele da pessoa, é mais forte do que isso. Inclusive, uma das vias de absorção é a via ectópica, é a via da pele, né? É uma via de absorção, ela absorve. Você tem que tomar até cuidado, porque nós temos problemas com isso. Então você troca energia, só que não para só aqui. O campo, ele vai indo embora, e a gente não sabe a densidade disso também por um outro princípio, os outros corpos que estão conectados na gente. O sistema energético é um sistema orgânico, anatômico, todos que está lá também, intermediando o processo. O corpo astral, a mesma coisa. Então nós não sabemos o que nós emitimos e se essas emissões elas alteram de vez em quando, e eu acho que sim. Às vezes na correria, na loucura, você está depressivo. Às vezes, por exemplo, você sozinho está fazendo isso. Mas observe que situação. Vocês concordam comigo que nós trocamos energia? Se você uma pessoa chegar perto de você, troca. Você concorda que não precisa nem chegar perto? Que, claro, quanto mais perto, maior a proporção de troca energética, certo? Né? Quanto mais perto do campo, faz sentido, assim como você chegar mais perto de Chernobyl, mais alta é a capacidade de você sofrer um processo de radiação. Irradia sobre você, beleza? Mas estar um pouquinho mais distante também não acontece? Acontece. Você concorda comigo que a mente é capaz de irradiar coisas para outras? Por exemplo, eu ao pensar em alguém, eu não estou falando no sentido aqui agora meio que é lógico, mas não provável, que eu estou aqui, estou com raiva de alguém, eu estou aqui, estou pensando que eu me conecto a essa pessoa, quanto mais eu conheço ela, melhor. Então imagine pessoas que têm professores, por exemplo,
que tem uma quantidade de alunos que constantemente estão no local olhando para ele, focado nele e pensam nele. Então essa pessoa está trocando energia. Você concorda que a energia de um professor, quando volta para casa, ela não está totalmente neutralizada somente as características dela, que podem ser negativas também, mas ele não depende só dela. Então você concorda que o campo energético de uma pessoa que sofre interação com outros campos, que em média não estão bons, pode sofrer uma variação e ele pode estar sofrendo um senso de peso por causa disso? Você concorda também que, se existe vida além daqui, obsessão, que o processo obsessivo pode impactar o seu campo e com isso causar reações extremamente complexas, a ponto de a gente não entender como direito funciona? A gente não entende como funciona a interação áurica, mas a gente entende que existe, tá? Como assim, Saulo? Não existe embasamento científico para entender. Existe uma coisa somente. A Organização Mundial da Saúde, ninguém sabe explicar isso ainda, porque não tem máquina para entender. Que nem antigamente. As pessoas ficavam doentes, imaginavam que era uma coisa, mas sabia que tinha alguma coisa. Não chega perto daquela pessoa que você pode pegar. A gente sabia disso. Mas sabia por quê? Lembra da peste negra, que a pulga pegava nos ratos, que vinha dos ratos e pegava. As pessoas sabiam, só ela não sabia como era. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela sabe que existem as práticas integrativas, que é o reiki e outras, oração, que uma pessoa, quando chega perto da outra, e ninguém sabe por quê, tem uma probabilidade de recuperação e de proporção de melhora diferente. Então, os campos, apesar da gente não ter uma ideia muito bem de como funciona, eles são aceitos pelo processo científico. Mas não existe ainda artigo, existe conversa, existe até artigo, mas nada embasado, nada entendível ainda, tentando criar algumas ideias de o que seria isso, mas isso acontece, tá? Então a gente não pode dizer que a mistura disso tudo que eu falei aqui agora não causaria em algumas pessoas, incluindo uma outra coisa que ainda não falei, a teoria do nascimento e das pessoas que vêm como atraidores magnéticos propositadamente. Como assim, Saulo? Sim. Uma das hipóteses e teorias mais aceitas é que a mediunidade, a empatia, é, na verdade, uma empatia forçada, na tora. Porque se você largar uma pessoa geral no mundo, ela vive só para ela, velho, a média. Ela não pensa em ninguém, ela vai pensar nela, em sua família, olha lá. E ela vai viver assim de boa, ela vai para casa, vai para academia, vai comer alguma coisa, vai fazer trabalho, vai para casa, academia, cuida de filho, comer alguma coisa, aí ela vai ver isso a vida toda. É suficiente para a evolução total de uma alma? Ela tem que sair do seu próprio mundo. Isso é o teste para saber o quanto que você fica preso dentro do aquário e dentro do seu mundo. Você está preso dentro do aquário, que é a encarnação, e dentro de uma caverna, dentro do aquário, que é a sua vida, dentro da sua caverninha que você queria lá, vai levar para os peixinhos que você botou aqui. Então você fica preso, vai pegar lá fora, pega peixinho, leva para a caverninha. Lá fora pega uma coisinha, um sofazinho, leva para a academia. Pega uma televisão, leva para a academia, para a caverninha. Então você fica preso. Então empatia forçada é o seguinte: a partir do momento que você nasce com empatia forçada, o seu campo energético ele já é modificável, já vem com alteração, provavelmente no processo de criação do DNA, propositadamente antes de se formar. Então nós estamos dizendo que tem pessoas que tem um campo energético que provavelmente já é definido antes de chegar aqui, que nada disso que eu falei aqui se aplica a ela, até agora. Que ela tem embutida, e é super inteligente isso, tá? E você pensa que a pessoa, por ter isso, ela vai fazer alguma coisa por alguém? Ela vai passar a vida toda penando. Eu me sinto mal nos lugares. Que horrível. Eu tô sentindo a coisa e continua sem fazer nada por ninguém, velho. Só resmunga. Mas ainda assim é bom. Pelo menos ela não tá na zona de conforto. Encarnou, tá sentindo a desgrama toda. Em algum momento ela bateu o clique nessa criatura. Não nessa, na outra vida. Vai vir média de novo. Empata. Para ficar sentindo que o vizinho está chorando, para entrar no ambiente, para perceber que tem gente mal, para perceber que tem gente chorando, ela tem que sentir. Por que eu sinto essa coisa toda? Não sei. É para que você saiba que tem que fazer alguma coisa, seu mal da foca. E é extremamente lógico que quem seja. É um ensinamento. Você precisa disso.
E aí o campo dessa pessoa, a gente não sabe dizer, porque não tem régua para medir campo de previsão. É uma pessoa que já tem um campo energético mais denso, porque o que faz uma pessoa ter uma interação com outras coisas? O campo. É o campo dela que faz isso. Então, existe situações externas, situações espirituais, tá? Situações internas, situações orgânicas, pensamento, ação, situações genéticas, que provavelmente criam algum campo também, e situações genéticas internas, que veio do seu pai, e genética espiritual sua, que veio de lá de onde você veio de nascer. Está embutido em você. Características que você vai ter marcadas. A gente não sabe. Mas algumas pessoas queimam. Cara, é impressionante. Enquanto tem outras que têm uma mão boa. Normalmente, eu trabalhava na área de TI. E a área de TI é muito interessante. É muito interessante como tem gente que pega na coisa e conserta. Tem gente que pega na coisa e quebra. Tem gente que não precisa nem pintar, consertar. Ela pega numa coisa, a coisa quebra. Não é porque ela é ruim, não. Lembra que eu falei para você que existem reações em que, vamos lá, uma pessoa estressada é ruim? Não. Ela pode ser estressada e ser uma pessoa boa. Não para nunca. Agoniada. Sempre na linha do trem. Ela não faz mal para ninguém. Mas ela tá. Mas o sangue dela tá bom? Não. Por que não? Tá liberando adrenalina constantemente? Tá liberando cortisol constantemente? Está acelerando constantemente o processo orgânico, aumentando o processo de pressão, aumentando a forma. Você sabe, a pressão é a velocidade com que a forma com que o sangue bate nas artérias, pá, velho. Forte para tentar compensar o que for falha hormonal, falha de controle do sistema do seu corpo, que vai acontecer por uma questão genética, idade, comportamento, alimentação, não importa, em algum momento o processo vai acontecer. Você vai emitir um sinal. Pode não ser suficiente para bagunçar o ambiente, mas vai emitir. E eu acho que a presença, por último, não para somente aí. Vem do acúmulo médio de quem de fato você é, juntando tudo isso que eu falei, até o momento de você nascer, os mentores colocaram você com uma característica, por exemplo, de mediúnica em outras vidas. Porque aí vem sua personalidade verdadeira. Aquilo que de fato você é. Então, aí você cria um campo. Aí você tem o que a gente chama de assinatura psíquica única. Não dá para não ser assim. E aí acontece tudo isso que a gente está tentando conversar hoje. Uma pessoa chega pesada, por eu cheguei o exemplo. Eu mudei, todas as mudanças que eu tive, vim para São Paulo, aí saí de uma situação que eu estava aí vim para lá e vou fazer medicina, aí eu estou aqui, não estava acostumado com tudo. Nem as plantas da casa aqui estavam acostumadas comigo. Quando eu cheguei aqui, as plantas morreram todas. Eu cheguei bem, mas não estava me adaptando. E outra coisa, eu estou na linha de frente aqui, né? Mesmo que a maioria da galera é gente boa, mas a energia que circula, velho, nem todas. Tem vários tipos de energias diferentes. Batendo de um lado do lado. Isso está circulando. E outra coisa, espíritos, as pessoas pensam sair do corpo, vem para a vida, vem para bater aqui. É normal, obsessão. Então tem uma energia me perseguindo, que é uma característica. Eu estou falando isso como exemplo. Você tem que encontrar seu exemplo. Eu sei que as plantas. Hoje em dia as plantas já não mostram. Você pode ver as plantas tão bonitinhas aqui. Eu não sei se elas se acostumaram comigo. Se entraram no pH de entendimento da Marcela, a gente tem que viver. Para viver, a gente vai ter que se acostumar com esse corno aí. Aí se acostumaram comigo, tá? Mas nunca fui ruim para coisas. Essas coisas sempre estiveram. Muito interessante isso. Na minha época inteira de TI, eu fiquei, desde criança, desde os 12 anos, eu trabalho menos até um pouco com meu irmão. Os 10 anos de idade, mais ou menos, 10, 11, eu ia com meu irmão na empresa dele de informática, um pouquinho mais tarde, uns 15, tá? Eu estava um pouquinho melhor. Ele tinha uma empresa de informática desde novo. E eu trabalhava com ele. Nós íamos fazer rede novel, rede de cabo coaxial, moldes, né? Começamos a instalar moldes antigos. Eu sempre tive uma mão muito boa para consertar coisas. Sempre. Só perdia para um cara. Só conheci um cara na vida inteira que tinha uma mão, meu irmão Sandro, velho. Pelo amor de Deus, velho. Cara, eu pegava na coisa e às vezes não dava. Pode pegar para Sandro, velho. Ele não vai fazer nada. Sandro, meu irmão, ele vai pegar na coisa
e a coisa vai funcionar, velho. Eu nunca vi aquilo, velho. É impressionante. Então existe um outro detalhe. Existem pessoas que elas... É sério isso que eu estou lhe falando. Você não tem noção do que eu estou lhe falando. Ou talvez você tenha. Tem pessoas que elas têm a mão de anjo e tem pessoas que têm a mão do cão. No sentido energético. Você não sabe como. Pegou, funcionou. Às vezes não faz nada. Cara, fica aí. Não saia daqui, fica aí. Você não sai daí, pelo amor de Deus. Estava sem funcionar até agora. Na hora que, pra você entender, na hora que você chega no ambiente, é só você estar na sala, a coisa volta a funcionar. E não acontece uma ou duas ou três vezes, não. As pessoas ficavam com raiva de mim. Eu estava fora, ou estava em algum lugar, e ao estar lá, uma vez aconteceu isso tanto, mas tantas vezes que as pessoas não sabiam o que era. O diretor estava com raiva. Nada funcionava. Nada. Cara, eu juro. Eu tinha ido no médico, uma coisa assim. Aí eu cheguei. Quando eu cheguei, sou doado, tá agoniado, vai lá. Aí, pô, que foi? Eu entrei na sala, funcionou na mesma hora. Ele falou, Saulo, não, velho. Velho, ele levantou com raiva, chamou a secretária. Vem aqui, desde que hora que eu tô aqui? Eu dei das 7, eu cheguei lá mais 11, alguma coisa assim. Esse miserável acabou de entrar na sala, voltou a funcionar tudo, velho. Eu falei, eu não fiz nada, não desliguei, não tô com ele, não ganhei aumentar meu salário, eu não desligo as coisas, eu acabei de entrar, eu entrei dali, tô mexendo que eu tô aqui. Eu ficava com medo dele pensar que eu fazia isso para aumentar a minha valor na cidade. Vamos desligar as coisas quando eu saio, para eles sentirem minha falta. Não fiz nada. Mas muito interessante isso. Existem outros fatores, sabe? Eu tenho energia de seca-planta. Não me leva na sua casa, essas plantas vão morrer, por outro lado. Mas isso acontece, cara. São picos energéticos diferentes. Então, se você encostar... Cara, é sério, tem gente que eu não sei quem de vocês... Eu queria que vocês falassem aqui no chat e depois nos comentários. Não tenho vergonha, porque eu acabei de falar que eu seco planta. Também falei de uma qualidade. Falei de um traço forte e um traço fraco. Sem nenhum tipo de ego. Não me sinto... Não tem. Não. De verdade, sem ego. O que você tem em você? Tem gente que, para você entender, eu conheci pessoas que eram tão negativas em relação a isso, que elas tinham baixa autoestima. Não, velho, não me leva que vai parar tudo, não vai. Não vou. Não. Ela já sabia que não ia dar certo. As coisas deram tão erradas na vida dessa pessoa, tudo tão quebrava na mão dela, que ela tinha um estigma. Eu tentava falar, cara, você não pode pensar assim. E o pior que a desgraçada chegava lá, me perdoe o termo, e o negócio quebrava, parava mesmo. Ela chegava na minha. E eu falei, meu Deus do céu, velho. A energia é uma coisa muito interessante. Queria que você falasse aqui. O que você tem, o que você sente. A planta, como nós sabemos, ela é um organismo. Né? Ela tem campo, ela emite um sinal. Ela precisa respirar. Elas respondem a uma questão magnética de ambiente. Elas não têm tanta defesa. No geral, não são todas, vão ter plantas e vão ter plantas, mas normalmente elas não têm. Somente as plantas que nós temos em casa, que não estão no ecossistema, não estão protegidas biologicamente, com aquela massa emergente incrível, tal. Então ela não tem, então ela está ali sozinha com aquela aura dela mais frágil, com pouca defesa, com pouco sistema. Então ela precisa de um ecossistema, de um equilíbrio maior ainda quando ela está isolada dentro de uma casa. Quando chega uma pessoa que está realmente entre um aspecto, o que vai acontecer? Vai haver uma compensação áurica. Nessa compensação, ela se lasca. Ela perde para o ser humano normalmente. Então ela cai, porque é muito forte. O ser humano, dentro de uma determinada necessidade, ou está sendo muito sugado como é um professor, ou está agoniado, ou está com peso, ou está com obsessão, ou está com um processo mais forte, mediúnico, empático, não se cuida, está sugando a desgrama toda, então não consegue compensar nunca. Tudo que chega perto compensa. Ele não compensa só nas plantas, não. A planta é um exemplo que eu estou começando aqui. Ele compensa em tudo. Qualquer coisa, só que a planta tem um ecossistema frágil sozinha. Aí, por isso que ela vai embora, ela perde a vitalidade dela, porque aquela pessoa, e ela não tem culpa. Ela não faz porque quer, cara. Entre aspas. Ela tem responsabilidade, mas ela não sabe. Ela não sabe disso. Quantas pessoas vocês conhecem
que sabem de forma responsável que não adianta, que a presença dela não é só ser legal, que ela não pode ficar em casa, ela até pode, mas não deveria ficar reclamando o tempo inteiro, ficar chorando o tempo inteiro, com algum motivo. Vê, ela pode fazer, está dentro de um contexto da saúde, não está bem e tal, mas qual é a consequência, independente dela poder? Baixa frequência. Não compensa, ela gasta a energia consciencial dela inteira. A energia que ela capta, ela gasta. Então o que acontece com essa pessoa? Está pendente. Então quando ela vai para a rua, ela compensa na desgrama. Você sentir sono perto de algumas pessoas. Ela vai compensar em você, vai é natural. Ela não tem intenção de lhe sugar, mas ela é uma vampira passiva. Ela vampiriza a própria planta. Mas não é só. André Luiz fala que as plantas têm campo vital, como nós também temos. Tá? Elas são influenciadas muito mais forte porque nós somos uma consciência muito mais focada e nosso poder de emanação é muito superior. E de vampirização também. Nós tanto podemos emanar muito como vampirizar muito mais do que a consciência de uma planta que sozinha, dentro de uma casa, não tem poder como uma floresta para se defender, ou como um ambiente mais forte. Então ela sofre. Por isso que pessoas que estão doentes fisicamente, também, mesmo sem querer, os órgãos dessa pessoa estão sem conseguir equilibrar direito todo o sistema. Então é natural que até você chegar perto de uma pessoa que não está bem, você troca energia. Só que uma coisa é você trocar energia ativa, eu quero trocar, eu estou fazendo um passo, eu estou entendendo que eu estou fazendo um reiki você, eu estou consciente. A outra coisa é você estar de bobeira na lagoa e chega uma pessoa, oi, tudo bom, como é que você está? Na sua casa, entra, aperta a sua mão, o que acontece com a sua casa? Lasca tudo, meu pai. Não levo ninguém mais na minha casa. A gente deveria pensar mesmo sobre quem que a gente leva para dentro da nossa casa. Uma coisa é você sair para ajudar. Mentor leva você na casa dele? Até poderia, a gente não consegue chegar lá, é diferente, né? Levaria, mas você parar para pensar, deveria ser uma coisa, um templo que você cuida com determinado cuidado, né? Eventualmente você leva uma pessoa lá, mas tem uma consequência. Você já percebeu que quando a pessoa vai na sua casa, a energia, ela sofre um baque? Não é que fica pior, fica ruim, fica diferente. Pode até ser melhor, porque a pessoa pode ser melhor que você magneticamente também, né? A média da pessoa. Mas sofre uma alteração no sistema normal da casa. E aí você tem uma variação. Tá? Como eu falei, existem esses impulsos bioelétricos até compreendidos pela ciência, que é o campo mórfico, tá? E tem mais coisa no meio disso aí. A gente está falando das plantinhas aqui, mas não só. Inclusive no livro Mãos de Luz fala muito sobre o campo das plantas, inclusive sobre estudos sobre clarividência, como sentir o campo das plantas, tem imagens, eu aconselho você, se não tiver, baixar. O livro é muito, muito bom. Por aí, tá? Não fala que eu falei para ninguém, não. Que eu nego. Não fui eu que falei, foi um espírito que estava aqui do lado. Então existe esse processo em cima das plantas, mas não é só. Pessoas queimam lâmpadas. Como que acontece isso? Como que funciona? Porque a lâmpada, se você parar para pensar, ela tem dependendo do tipo de lâmpada, né? Ela emite um campo. A luz, ela emite ao ter a energia, ela emite uma energia. Como é que funciona? Isso é uma coisa difícil de explicar. O campo eletromagnético, o campo magnético, nosso é bioelétrico, ele aparentemente sofre interação ou interage com o ambiente o tempo inteiro. Chega num lugar, você interage. E o quanto que isso acontece? Saulo, se fosse verdade, as luzes do shopping queimam tanto que eles tendem a ter ou lugares abertos mais para melhorar e fazer até uma luz mais humana. Eles perceberam que as pessoas compram mais e ficam mais felizes quando tem a própria luz e o ambiente fica melhor, que eles têm um tipo de lâmpada mais forte, que sofre menos alteração, porque se não fizer isso, eles perdem muitas lâmpadas. Queimam muito, inclusive, em shoppings, tá? Então não pensa que os caras não sabem nem dizer porquê, sabe se é a energia ligada o dia todo, se provavelmente tem, mas tem sim. Eles são lâmpadas diferentes, tudo para essas coisas meio que usadas em lugares grandes, assim, são diferentes. Talvez já estudado pela forma como o tipo de energia tem que ser, o tipo de padrão, os baques, as baixas de frequência, eles não sabem entender porquê. Então tem um fenômeno chamado SLI, Street Lamp Interference, que é apagar luzes do poste também. Características normalmente de pessoas, de situações que podem acontecer. Tendo um padrão específico de luz,
que a gente não sabe dizer qual é, mas existe ideia de que alguns equipamentos eletrônicos ele emite campos mais propícios a encaixar na gente. Por exemplo, tem os experimentos mais antigos, experimentos com espíritos, são feitos com equipamentos que antigamente eram mais arcaicos e com outra forma de fazer, como as TVs de tubo, as rádios mais antigos, tá? A tecnologia tem um lado bom e a mais avançada tem um lado ruim, que a gente não sabe direito o que tá, são muitas interferências. As coisas mais antigas eram mais sentidas, né? Então, pessoas com alto estresse emocional, com trauma recente, você acabou de separar, luto, morreu alguém, está desempregado, está em depressão. Essas pessoas tendem a causar o campo dela, não está legal, e como ela está compensando em todos os lugares, diz que ela puxa, ela é vampira da própria luz. Ela puxa, ela encaixa, bagunça, aquilo começa a puxar, perde mais do que deve, a gente não consegue entender isso direito ainda, em algum aspecto. Mediunidade ativa, mesmo sem saber, e não cuida, ela também tem uma tendência a puxar. Por que a mediunidade ativa? Onde você passa, você sente o que os outros sentem. Então você está em sofrimento constante, você está puxando, porque de verdade, o que é a mediunidade? Capacidade de interação. Interação mediúnica, interação interdimensional, interação com vai saber mais o quê. Eu consigo ler a mente dos outros, um monte de coisa acontece. Então você não se cuida, você vai baixando, vai ficando mais estressado, vai ficando mais estressado, vai ficando mais estressado. Onde você vai não fica bem, não consegue se concentrar nunca, uma bagunça na mente, fica aquele campo bagunçando o tempo inteiro. Quando você passa perto de um lugar desse, você acaba compensando no local, você queima por compensação. É difícil. Em casa é a mesma coisa. Em Vibration Medicine, o Richard Gieber, ele fala que sobrecarga no duplo etérico pode gerar descarga elétrica involuntária. Ele fala, a pessoa está em pico emocional, raiva, tristeza intensa, ansiedade, ela tem excesso de energia não canalizada, mesma coisa da mediunidade. Então, resultado, ao tocar o interruptor, há uma micro descarga que não é aquela estática somente, que queima o filamento. De fato, a estática é um exemplo disso. A estática, o que é isso? Acúmulo, a perda. Por que você sofre uma descarga? Já parou para pensar por que dá choque? Já deu choque em alguém que você tocou, que você ficou até brincando com um colega às vezes, você tocava assim, vem aqui, pá! De sair, eu já brinquei assim, tá num lugar assim, às vezes seco, tá passando, de algum motivo o ambiente, o ar faz isso, um ar-condicionado, tal, o ar passando muito, causa isso, que eu brincava com um amigo, de eu tocar assim, cara, de sair um raio da minha mão, falei, pá! Ele, para com isso, velho! E você ficava ali que nem obsessor, não, deixa eu fazer só mais uma vez, né? Então, por que isso acontece? O vento tá passando ali, você está se movimentando, você está perdendo elétron. Aí o que está acontecendo? Está ficando, olha que interessante, descompensado. Aí o que acontece? Você toca no outro ser, você compensa. O que é esse raio? Compensando a falta de elétrons que você tem. Você, na verdade, aquele raio está vindo dele para você e não de você para ele. Não é interessante isso? Você está compensando o seu campo. Muito interessante isso. Se você parar para pensar, olhe que a natureza já está mostrando para a gente como que funciona a compensação. Não é interessante, cientificamente, isso? Compensação, cara. Você sabia que isso é tão forte, tão incrível, que o avião, antes de parar, você viu no avião, né? Pousou. Vai um cara debaixo do avião, você nem vê, é rapidinho, na hora que pousa. Por que a porta não abre de cara? Já parou para pensar nisso? Ele perdeu tanto elétron aqui, tanto, inclusive você também perdeu, você não percebe. Se você saísse do avião nessa hora e fizesse isto aqui é o avião, você saiu, pá! A energia daqui toda ia compensar por você ia sumir no impacto, você ia sumir a pá! Então vem um cara aqui embaixo do avião, coloca um cabo todo preparado, cara, para tirar a compensação, incluindo a sua, porque você também foi descompensado, só que você não percebe. Só que nem percebe. Como isso é feito de forma equilibrada, a cinemação, você nem sente, velho. É um processo que é uma energia, obviamente, dentro de um princípio diferente. Só que a natureza funciona igual em todos os lugares, cara. Daí você tira por que nós podemos queimar coisas, equipamentos, inclusive. Uma das coisas que a gente aprende na TI é que você não pode botar suas mãos num processador ou numa memória, que são chips, de cara.
Antes você tem que, nós fazemos assim, de botar a mão na fonte, conectada na tomada, tá? Você botava a mão na fonte da máquina antes, para tirar a estática, porque se você bota a mão, você pode queimar o chip, por causa dessa questão aí. Interessante, então você vê que o sistema funciona muito parecido. Então por que eu estou fazendo um comparativo sobre isso? Porque provavelmente é a mesma coisa. Você está com falta de sistema energético. Está com falta. Aí o que vai acontecer? Você vai compensar, velho, só que você não vê o raio batendo. Imagine o poder que nós temos como seres áuricos descompensados, chegando vampiros passivos, literalmente, você é um vampiro, porque você está sem. Você precisa se alimentar. Não se cuidou, chega perto do... O que acontece? Eu não tenho nem... Porque o tema de hoje não é pessoas. Mas e os bichinhos que também sofrem? Os bichinhos gostam da nossa energia negativa, eles compensam a gente. Mas tem um limite para essa compensação. Como qualquer outra coisa na vida, né? Nós temos um limite de uma carga energética, que uma coisa é você tomar uma carga neutra, para compensar aquilo que lhe falta, mas se é um processo descompensatório, você vai tomar um baque, até para ter uma arritmia, ter um problema, não um problema cardíaco, uma parada para cair. Descompensa, é um choque mais forte do que aquilo que você nem precisa, às vezes, da descarga que acontece. Então, esse processo provavelmente acontece com as plantas e acontece com os bichinhos, que eles também têm menos proteção do que a gente. Apesar de consumirem essa energia, inclusive... por causa dessa compensação energética dos bichinhos, normalmente quem tem bichinho sofre pelo menos os 30% a menos de assédio na casa, tá? Porque eles estão o tempo inteiro pegando a energia negativa sua e se alimentando dela. Para ele é importante. Mas não é que para você é negativo, para ele não. Para ele é aquela energia incrível. É a mesma coisa de sobra de energia de Jesus Cristo. No exemplo mais tosco, mas seria isso. Jesus pode me dar que sobrar e que se não quiser eu quero. Eu ia ser um cachorrinho dele. De boa na lagoa, um cachorrinho bonzinho mesmo. Lamberia. Me dá mais um pouquinho de carinho, por favor. Eu ia ser de boa na lagoa com Jesus Cristo. Ah, bonitinho, faz mais um pouquinho de carinho, Jesus. Oh, ia ser assim. Porque a energia do cara é incrível, velho. Tudo que esse cara me der, eu vou gostar. Então o que sobrar dele é ou não é? Por isso que minha mãe... Já falei isso para vocês, minha mãe sofria mediunidade. Minha mãe, velho, eu não conheci pessoas mais médias que a minha mãe. Conheci igual, mais do que elas eu não conheci. Mais do que a minha mãe, não. Em tudo, inclusive na clarividência, coisa que via da gente. Minha mãe, quando começou a cuidar de cachorrinho no Dog Hero, foi quando a vida dela melhorou. Parou de sofrer assédio. Por causa disso, porque ela começou a cuidar, ficar mais perto dela o tempo inteiro, precisava cuidar, aí dava aquela atenção, foi no dia, um cachorro toda semana estava lá, passou a sofrer menos. Era 100%? Era não, né? Uns 30% a menos, 40%, sei lá. Não é, lógico, você tem que assumir alguma responsabilidade, mas eles conseguem fazer isso. Então é muito importante você ter esse processo. As plantas, as pessoas não têm plantas só porque são bonitas. Existe o processo, além de psicológico, natural do ser humano, que nós temos esse contato inerente à nossa natureza, mas elas também têm plantas porque elas emitem um sinal legal para a gente, é uma troca gostosa, e tanto que as plantas, quando você vai molhar ela, você vai movimentar, elas emitem uma sensação. As pessoas não molham as plantas só porque elas gostam, só porque, olha, eu vou molhar as plantinhas, porque são caridosas, porque amam as plantinhas, também, mas não só. Principalmente porque elas não sabem porquê, é uma sensação gostosa. É tipo, vou ali fora fumar um cigarro, um exemplo, claro, sem a parte ruim. A pessoa faz porque causa uma reação, independente da doença, tá? Causa uma reação ali, ela entra numa onda assim. As pessoas vão molhar a planta porque elas sentem isso, velho. Só que a diferença é que não faz mal, né? Existe uma coisa que sai, então ela não sabe o que é. Por exemplo, se você estiver mal, ou qualquer coisa, quer sentir um bem-estar legal, uma coisa diferente, uma sensação, molha as plantas. Para saber só que interessante. Algumas pessoas são mais sensíveis que as outras para isso, e conseguem sentir. Quando você tem um zelo por ela, parece que ela lhe responde, cara. Ela responde ao seu carinho. Então é interessante você ver que não está tudo por acaso. Questões de energia, quebrar prato, quebrar copo. Existe poltergeist pessoal. Você é um poltergeist, você é um encosto da casa. Você acha que espírito, quase que eu vou aqui, que estava aqui dentro aqui agora, vou puxar com tudo. Você acha que espírito, foi quase...
Quando eu senti o peso. Quebra um copo como? Como é que ele quebra o copo? Como é que o espírito mexe o copo, pai velho? Estando ele lá em outro lugar. Magnetismo, energia. Ele consegue densificar, cara. Estou indo até agora. Foi quase. Vou deixar o Yoda ali. É o Groku. É quase. É assim, você pega um negócio aqui, você faz do mesmo jeito, só que você faz... Você acha que o espírito tem ciência perfeita? Alguns sim, outros não, velho. É a sua energia, velho. Você densifica. Tem gente que começa a... Você sabe qual é a melhor forma de você fazer telecinesia? São duas. Você tem que estar com a emoção mais forte, mais denso possível, incluindo depois de comer. Se possível, antes de fazer o número 2. Você fica o máximo possível condensado com a emoção mais forte, um estresse, uma coisa. É a melhor forma, com raiva. Um ódio no coração. O lado City funciona bem assim. Para estudar a telecinesia. Por quê? Faz sentido. Quanto mais denso você fica com o seu corpo, o seu sangue, mais densificado fica o seu campo, mais fácil seria você fazer isso. Assim como um mentor, que é extremamente sutil, pouco consegue até aparecer para quem está fora do corpo. Tudo se encaixa, ó. Assim. Tudo se encaixa. Por aí você vê que interessante. Então você quebra o copo, por que você quebra? Quer e quebra, velho. Aí quebra. O cara pega o negócio e ele quebra. E não necessariamente é negativo. A vida do cara, ele não é negativo, mas ele tem vivido, às vezes, de forma impositiva, por causa da mediunidade, uma vida negativa. Porque não consegue, o cara não consegue se concentrar o tempo todo, às vezes está com encosto do lado, está agoniado, coisa. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe nem precisava de espírito para quebrar as coisas, ela mesma quebrava com nervoso. Coitada. Então estava aí. Por isso, vê que interessante, porque a comida estraga mais rápido, existem experimentos. Já viu os experimentos sobre o amor perto das comidas? Uma pessoa que pega uma plantinha, coloca amor, e a planta cresce, a outra que coloca a raiva, com a diferença. Cara, tem isso no YouTube, e ele é científico. Olha, são documentários sérios, que mostram como as plantas crescem diferente de acordo com como elas foram, entre aspas, regadas com a energia de uma determinada pessoa. Já viu isso? Comida, mesma coisa. Como as comidas estragam mais rápido ou por causa disso. Se você parar para pensar, nós já falamos disso sobre, olha que interessante, quanto menos você se cuida, mais infectado, por exemplo, quanto menos banho eu tenho, mais capacidade de fungo, bactéria na minha pele, até vírus, você concorda? Né? Se eu não tomo banho, eu não me lavo, como é que fica o processo? Além do fedor. Então, quanto mais uma pessoa chega perto de mim, mais ela vai sentir o fedor que eu estou emitindo, e ela vai provavelmente sentir-se mal também, com risco de infecção. Não me cuida, ficar tocado na pele de uma pessoa que não toma banho, para pegar mais. Ela tá com fungo ali para o fungo vive na gente, cara. Ele é da nossa microbioma. Só que ele aparece ali. Ele começa a aparecer, porque você não toma banho, não se cuida, começa a feder, dá bactéria, tudo. O princípio é o mesmo com quem não se cuida. A pessoa não se cuida. Ela não só quebra, ela infecta o ambiente onde ela passa. As coisas quebram, velho. Funciona. Por isso que as plantas também morrem, também. Os bichinhos passam mal. Só que eles vão se acostumando com o processo. Tudo isso vai acontecer. Bebês choram, os bebês sentem a energia das pessoas. Inclusive, tem pessoas que você pega. Tem gente que, ao mesmo tempo, não é o objetivo de hoje, que tem energia boa, velho. Ela pega o bebê tá com febre e o bebê melhora, ela pegou o bebê melhora, velho. O bebê estava doente, com febre, estava mal. A pessoa, e não só, estou falando bebê porque normalmente você pega o bebê e coloca no seu colo. Você não pega uma pessoa e coloca no seu colo. Até faz, mas não é a mesma coisa. Não é com a mesmo, você não consegue fazer da mesma forma. E você consegue pegar todo o campo dele e colocar aqui. Tem pessoas que, ao fazer isso, o bebê melhora. Assim, ó. Responde, o sistema dele responde homeostaticamente aquilo. Como? Ao mesmo tempo, meu pai... Vou contar uma história para vocês. Minha mãe acha que foi isso. Ninguém tem culpa, tá? Ninguém tem. Eu morava em Santos. Eu era pequeno. A temperatura não era boa. Era a época também de Cubatão, que era ruim. Cubatão foi uma das cidades mais poluídas do mundo. Ainda está na lista, mas não é mais da mesma forma.
A China passou há muito. Então eu tinha a garganta inflamada, vivia doente, tomava benzetacil, uma benzetacil a cada 15 dias, não crescia, meus dentes já não estavam tudo meio ruim, porque era pequenininho assim, velho. Então isso tudo estragou, foi um sistema meu, estava todo lascado nessa época. Só que eu ficava com minha mãe trabalhava no Banco do Brasil, meu pai trabalhava. Eu ficava na casa dos meus avós. E todos os dias, meu avô me chamava para dormir. Bora dormir? Eu falava, vamos. Eu já ficava ali, eu era meio cansado, eu ia doente, né? Aí eu dormi com meu avô. Meu avô não estava muito exatamente bem de saúde, fumava pra caramba, era muito magro e tal. Minha mãe acha que o motivo principal da minha doença era febre constante, febre baixa, imunidade, era meu avô. Ela não acha que foi só, sem querer, ela achava, né, daqui. Mas não porque meu avô queria, ele compensava a energética. Então nós compensamos nas crianças também, cara. Nós compensamos nos seres. Só que uma criança, assim como uma planta, num comparativo, obviamente, bem distante, mas próxima da ideia, ela não tem o mesmo centro de defesa. Lembra que eu falei? Você pega ela aqui, você pega a hora dela inteira. Ela não tem tecido adiposo, tá? O sistema respiratório dela é muito mais fraco. Ela não tem toda a proteção, normalmente, que um adulto tem. Sistema imunológico, do mesmo jeito. Então, ela não consegue se defender do mesmo jeito. Então, quando você sofre um baque de uma pessoa que não se cuida... Meu avô era médium. Ele chegava a incorporar espírito em algumas fases da vida da minha avó e meu avô. Só que depois incorporava assim, lá dentro de casa, negócio. Então ela compensava. Então, assim, um dia que eu cheguei na Bahia, além de ter saído de Santos, daquela região da Baixada Santista ali, que não estava legal naquela época, ainda não é, mas melhorou muito. As emissões de gases ali nas indústrias, eu nunca mais fiquei doente, nunca mais, velho. Nunca mais. Cheguei ali e acabei. Pum, melhorei. Então, por isso você tira que as crianças sentem, tá? Tudo acontece. E todo o resto vai ficar dentro desse conteúdo. As pessoas passam mal, os ambientes ficam pesados, as velas se apagam, as vidas se quebram. Tudo isso, tudo. Os lugares ficam mais pesados, as pessoas que ficam ali. O que a gente faz? Como é que a gente pode fazer para se defender? Olha, vou ser bem sincero para você. Se uma coisa encostar no seu campo, nessa parte azulzinha que você está vendo aqui, não tem o que fazer. Se tem alguém dentro do sistema, tá vendo a parte azul, áurico? Quando você vive perto de alguém que compensa o que não está bem, o que ele cansa, não tem defesa, pai velho. Não tem. Você vai sofrer. Você lembra que Jesus, numa história, só para compensar, ele estava na Bíblia, tem uma parte que ele estava andando na rua, alguém toca nele assim, ele sente um negócio e fala, quem me tocou? E o cara parece que se curou. O cara puxou a energia dele ali, velho. Vampirizou, pá. Não, mesmo ele não tinha o que fazer, velho. Só que ele percebia ativamente, né? É que ele estava passando lá. Que alguém toca nele e leva. E ele fala. Ele sente. Então, é campo. Campo não tem o que fazer. Então, campo, ou você entende, mas eu nasci com a minha mãe, nasci com o pai, é uma questão kármica, né? Você nasceu com pai e mãe com um campo assim, foi uma mulher, né? Você nasceu, então tem o que fazer, velho. É um processo energético. Inclusive, a mesma coisa acontece pro lado positivo. Se você tinha um campo bom, quem tá perto de você só se dá bem, velho. A troca é muito boa. Mas se você morar perto de Jesus Cristo, você é seu encosto para ele. Mas, um exemplo, né? Disso aí. Então, o sistema da gente é por causa de um pouco, a gente não sabe direito, tá? Ninguém sabe isso, velho. Ninguém sabe. A gente tenta entender o que está acontecendo, fazer comparativos com a vida da gente, com as células, com os átomos, com os elétrons, enfim, tentando entender mais ou menos o que a gente sabe de projeção astral e tal, mas ninguém sabe direito essa coisa anatomicamente, matematicamente, mas sabe-se o seguinte, ponto. Presenças são boas, presenças são ruins. Às vezes elas curam, a maioria das vezes elas perturbam o ambiente. E a gente precisa manter mais ou menos um nível de sanidade. Por isso que assim, pense muito bem, vá visitar as pessoas, marque fora da sua casa, sempre proteja seu ambiente, seu quarto, sua casa, tá? Por o máximo que você puder, seja estratégico. As pessoas não fazem porque querem, tá? Elas são assim inconscientemente, elas nem sabem que são assim às vezes. Abrir para pergunta.
Bruna falou aqui, ó. Começar. Minha filha faz isso comigo. Como resolver? É sua filha, Bruna. Entendeu? É um espírito conectado a você. Se você sente que a sua filha compensa a energia dela em você, você vai ter uma mãe que entender isso. Faz parte do contexto, tá? Você vai ter que amá-la, cuidar dela assim, porque podia ser o contrário. Muitas vezes é. O que você faz? Chega pertinho, não fica, entra no sistema de compensatório dela, abraça ela, faz ativo, não deixa ela fazer. Faça você. Existem duas formas de acontecer. Você vai ser roubado nas duas. Quer dizer, você vai perder. Ou a pessoa te rouba, ou você dá. Entendeu? Ou a pessoa vai lhe pegar na força, ou você vai ter que dar para ela. Você vai ter que escolher uma das duas. Você parou para pensar que é melhor doar? Não é? Abraça sua filhinha, viu? Vem cá. Transmita para ela o que ela precisa. Faça uma prece, fala com os mentores. Filhinha, pode pegar o que for preciso. Porque ela não está com você por acaso. Está com você por uma questão de ajuda mesmo. Tá? Podia ser o contrário. Daqui a pouco ela dorme. O que acontece quando você faz isso ativamente? Dói menos? Vê. Eu tô aqui. Está de bobeira. Aí vem uma injeção aqui. Qual é a sensação? Ai, porra! Porra é essa, rapaz? Mas você está aqui, então tá vindo a injeção. Beleza. O próprio psicológico dói menos. Normalmente, né? Se não for um louco de pedra. Fora isso, não é só isso. Quando você permite isso acontecer, você tem uma compensação mais rápida do universo, porque você fez ativa. Não? O passivo responde, mas responde na proporção passiva. O ativo responde mais rápido, às vezes imediato. Sabe? Você vai ser recuperado na mesma hora. Aí agradeça a Deus quando você fechar os olhos, a oportunidade de estar ajudando um serzinho tão legal que veio com o seu sangue, inclusive, para você aprender a amá-la. Assim. Vê que interessante, como Deus é interessante. Será que a gente amaria um ser que se não tivesse nosso rosto? Vê como é inteligente isso. A gente ia amar um bebê se ele não tivesse a nossa cara? Talvez enquanto fosse bebê, por mais que cresce. Vou fazer uma pergunta para você. Cuidado com a minha pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para você. Lá vai. Você amaria um bebê que não fosse seu sangue e DNA? Claro, se não é seu sangue, também é seu DNA. Amaria? Bota aí. Responda aí. Não, claro. Que bonitinho. Vem cá, mamá, vem. Sim. Os caridosos, 100% aqui. Sério, dificilmente chega a 100%, tá? Só tem Jesus Cristo aqui. Tá. Agora, esse bebê é a encarnação do Lula ou do Bolsonaro, depende do quem você não gosta. Você ia continuar amando ele? Você sabendo. Hein? Você é caridoso. Você vem? Vem cá, bobô, vem. Dá uma mamadinha aqui. Vem, Lula. Lula. Você vê que no final nós não somos. 55% aqui, já tá 60% já falou não aqui. Tô velho, Lula. Ó, vou dar só uma mamadinha aí, tá ok? Legal. Você tá doido? Larga essa peste, pai, só vai dar só fazer o mal. Preveja esse bicho fazendo maldade, esses seres dois daí. Então, assim, por isso que eu digo assim, tô brincando, não entre na raiva, não. Só foi uma brincadeira, tá? Mas é só pra você entender que a gente não é exatamente um ser muito amoroso. Se for um bebê neutro, assim, que, sei lá, né? Aí de boa, aí eu vou amar, né? Mas se for uma cebosa, vai mamar no peito de outro, é pra lá. O meu não. Mamar pra lá, Deus, aí você quis cobrar demais de mim também, né? Você sabe que eu sou mais ou menos. Você manda essa desgrama aqui pra mamar comigo? E eu... Aí você tá pedindo demais. Palma, que acho que eu vou pegar um umbralzinho
prefiro ir para um brau, cara pode falar, do que dar de mamar para essas criaturas aí. Aí não. Mas você vai para um boste boa. Abraça o capeta, deito no colo do cão, até a minha deito até com o Tonhão, mas mamar para esses dois, não. Isso que é difícil. No final, você vê que a seta é uma seta assim, lá tem uma certa condição para o nosso amor, né? Só estão brincando, tá? Não entra nessa energia de briga, não. Ria um pouquinho, ria da desgrama. Vamos perguntar aqui. Quase que eu leio baleia na estrada aqui. Amigo Balerium na estrada. Mas baleia na estrada é bonito também. Deu 10 assinaturas para tu. Obrigado, irmãozinho. Um abraço para você, tá? Porque eu não consigo ver seu nome, tá? Só consigo ver o sobrenome aqui. E essa falha minha de leitura é a minha forma rápida de ver as coisas. Obrigado. Eduardo Jesus. Obrigado para você e para Jesus também, já que você é dele. Muito obrigado, irmãozinho. Felipe Romanza, eu sou assim, misericórdia, obrigado. Debizão, Saulo, seriam os TDAHs pessoas propícias a vícios que vieram com menos dopamina para lidar com isso de certa forma? Porque se às vezes ela não viesse com mais dopamina, ela não conseguiria se controlar. Vê que interessante. Para mim, a ideia de algumas coisas são ideias evolutivas, só que tudo na vida tem um risco, né? Você não veio com menos isso para você buscar coisas que venham compensar de forma desequilibrada, como o uso de drogas ou qualquer coisa que lhe deixe com mais vício. Isso é uma consequência do não controle da sua consciência, né? Só isso. Então eu creio que sim, as pessoas vêm diferentes para que elas compensem em pontos diferentes, para que elas consigam olhar coisas diferentes, elas percam rapidamente o interesse. Porque vê, você cientificamente, você está assistindo uma aula, só que aquilo não enxerga mais interesse em você. Em algum momento, dizem que Einstein, por exemplo, provavelmente tinha TDAH. Ele era um péssimo aluno. Ele precisou ficar sozinho no lugar que ele tinha extremo interesse, como no escritório de patentes, sozinho lá em Genebra, se não me engano, Suíça, quando ele começou a ver coisas que ninguém via. Um exemplo, porque a mente dele ia para lugares em que ninguém via, porque se ele não fosse, ele ficaria focado lá na forma como os professores dele estão falando. Seria um excelente cara, porque tinha um QI alto, excelente aluno, mas talvez ele não conseguisse ir pelas beiradas, olhar pelo lado. Você vê como foi a teoria dele? Ele olha para um lado, ele fica olhando assim, ele imagina uma pessoa andando num raio, de repente ele imagina que a pessoa pega velocidade, ele chega na conclusão que só consegue o cara que olha para o contrário. Ele não pode ficar sentado ali fazendo média, ele tem que sair pelos lados. Então, tem todos os tipos de inteligência, tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, o ato de ter isso seria uma compensação, o vício, mas provavelmente no nosso nível de consciência os vícios serão naturais, entendeu? A galera tem mais chances, a galera com falta da dopamina, de buscar dopamina em algum lugar. Então, quanto mais extremo é a coisa, mais fácil você se compensar. Então, aí vem sexo, vem drogas, vem coisas que prendem você, que fazem você ficar com mais atenção, mas não devemos pensar assim, tá? Não use isso como foco de saída. É explicável, mas não deveria ser o caminho da consciência, tá? Clóvis, ali responde. Roberta, obrigado. É porque existem ligações, né? Você estudando esse assunto, inclusive está aqui, ó. É um livrinho que eu comprei até para ler. Eu sou super dedicado. Pega aqui, ó. Deus Zebra descobrindo a superdotação com TDAH, né? Que é quando você tem. Não pense que é um nome, superdotação, é inteligente, não é isso. É a forma como o cérebro funciona. O cérebro de uma pessoa que ele corre pelas beiradas, ele vai por outros lados, ele não aceita as regras, ele vai para outro, ele não consegue ficar prestando atenção naquilo, porque aquilo é um saco, ele pega rápido, então já aprendeu, aquilo parece um saco, então ele não fica mais, vai para outro lado. Então é uma droga, a certo ponto. Vira um aluno ruim também, do mesmo jeito, tá? Então tem várias coisas que a gente está aprendendo. O autismo é um deles, com o processo da Gifted, que chama superdotação, o TDAH e outras coisas, que elas se intercalam assim, e cada um vai criando diagnósticos e ações, e tem muito mais coisas no meio disso que a gente não sabe ainda, né? Vamos ver aqui. Ninguém é perfeito, cara. Opa, naquela época a gente também é assim, vai que Einstein não gostava do filho autista, né? Mas a gente não gosta também de algumas coisas na vida da gente, né? Meu pai também não é exatamente. Aí você fala, não gosto de Einstein. O Kardec viveu numa época em que tinha ainda a questão da escravatura tão forte. Kardec, naquela época, todas as pessoas brancas, infelizmente, ou quase todas, tinham que conviver com isso de forma quase. É que nem você passar na rua, tem uma pessoa deitada.
Um dia vão chamar as pessoas do futuro, eram, sei lá, sem empatia. E somos mesmo. A gente acostuma com aquilo. E não está errado. Mas o contexto da época, era todo mundo assim, velho. É que de pobreza. A gente acostumou com ela. É normal acostumar com alguém com fome? Não é. Entendeu? Mas se você aceita hoje, lá daqui a 200 anos vai falar, sabe aquele Saulo que fazia vídeo? Era um cara sem empatia. Vivia lá na pobreza lá e achava normal. Então, assim, é o contexto da época, tá? E das situações. Ainda hoje em dia tem alma cebosa também, assim, que também não gosta de alguns filhos e outras coisas, né? Então, eu não costumo olhar as coisas com os olhos assim. As almas têm falhas e acertos, tá? Esse é um deles, tá? Quem somos nós para apontar lá atrás, né? A gente não é certo, tá? Goste dos seus filhinhos, cuide deles com carinho, mas é assim que as almas são. A teoria é linda, né? Lucas aqui fala: Saulo, o meu avô aqui em casa faz a mesma coisa comigo. Você vê que interessante? Eu li o meu avô antes daqui em casa. Isso é bem comum em alguns cérebros, tá? Ele vai lá na frente e já tem que voltar. Só que ele, como vários outros parentes, o que fazer? Olha, mude-se. Não tem o que fazer. Espere, trabalhe, ganhe seu dinheirinho, entendeu? Se prepare e vai para sua casa. Enquanto você morar aí, vai ser assim, entendeu? Se você está dentro do campo daquilo, que exemplo, na música, policial, o cara que precisa ir para guerra, o cara que... Cara, é o lugar que ele está vivendo, velho. Como é que ele vai fazer? Todos os dias, entendeu? Então, o que se faz? Ou você muda de profissão, se planeja, muda de profissão. Muda. O que você vai ter que fazer? Ter calma, entender que esse é o contexto de onde você nasceu. Se você está morando ali, tem algum princípio de aprendizado, pelo menos de troca. Aproveita e faça o que eu falei para a mamãe aqui, que estava com a filhinha dela lá, também fazia isso com ela. Deixa fazer, puxa aí. Sabe por quê? Porque eles não sabem compensar, você sabe. Vai lá, faz uma prática, fecha os olhinhos, faz uma ação. O universo, permita fazer ativo, ele compensa você. Vá sobrevivendo até o dia que, em seu caso, agora perceba o seguinte: nós sempre vamos ser conectados com aqueles que estão perto da gente, tá? Você sempre vai ter que ajudar. Se eles estão necessitados, né? Faz parte. Se estão puxando, porque estão necessitados, né? Isso aqui, Regina, é uma coisa interessante. A Regina fala: sempre fui esponja. Quando eu visito o doente, ele melhora meu elástico de carteirinha. Você entra na mesma filosofia que eu falei aqui. Você vai perder? Vai, do mesmo jeito. Mas a diferença é que você vai receber mais rápido. Então vai ter uma chance de você receber imediatamente. Você sofre abaque físico, mas energético recupera. Então você tem uma sensação psicológica, porque você está fazendo ativo, então você sabe o que está acontecendo, e verdadeiramente energético, porque quando você faz isso, você entra. Quando você resolve doar, veja só, Regina, você está na frente de uma pessoa que está doente. São, sei lá, trabalha na área de saúde, você é enfermeira. Chega na frente de uma pessoa, quase todas são doentes, velho. Algumas estão bem, outras a maioria vai perder. Você vai perder para ela, porque ela o físico dela está necessitada e a psique dela não está bem, a maioria das pessoas não se cuidam muito, então a probabilidade de umas 7 pessoas aí, de 10, puxarem energia sua. Você vai perder energia para 10? Sempre? Permita ela tirar a energia de você. Fale assim, na hora que você for atender a pessoa, fala assim: essas criaturas estão precisando de ajuda. Aí o que vai acontecer com essa sintonia? Nesse momento eu me coloco à disposição aos mentores. Cada vez que você for atender uma pessoa, eu não, queridos amigos espirituais, não sou melhor que ninguém, não me sinto salvador, mas às vezes eu entendo que nesse exato espaço eu posso estar mais equilibrado. Amanhã eu posso ser o necessitado, mas agora não. Eu provavelmente estou melhor agora. Então, se assim, que assim seja. Converso nesse momento com os mentores dessa pessoa. Eu falava isso quando ia lá para a UBS, para o meu mãe idosa, em silêncio, quando eu vou. Se eu puder ser útil a essa pessoa energeticamente, em silêncio, que ela pegue o que ela precisa e está tudo bem. O que acontecia com isso? Eu entrava na frequência mais alta, o meu mentor conseguia responder melhor para mim, o mentor da pessoa conseguia responder melhor para mim, o universo respondia melhor para mim, o meu próprio sistema interno psicológico é suficiente para eu me sentir melhor. Eu saía dali com uma certa satisfação de dever cumprido e funcionava tudo melhor. Eu sofria menos isso. Perdia do mesmo jeito, sem a menor dúvida, mas com a diferença.
psicológico funcional e todas as energias circulando de uma forma mais sutil. A pessoa sair de lá melhor e eu também. Vai cansar, vai chegar em casa, vai ter que se recuperar, mas acontece que você se recupera mais rápido, né? A Carita sente a minha frequência. Outro dia eu acordei de manhã cedo, acordei tonto, velho. Só quando você acorda, você tá meio, parece que não encaixou, o negócio tá meio assim, né? Eu dormi pouco e tal, né? Eu tava balançando, mas não fiquei quietinho, não falei pra ninguém, normal. Correria, né? A coisa acontece, você tá com sono assim, você tem que ficar um pouquinho sentado, parece que é normal, né? No sentido geral de despertar. Quando eu encostei nela de manhã cedo, que fui dar um abraço dela, ela falou, pô, sentiu a tontura, ela perguntou, você tá tonto? Eu falei, tô. Na hora, isso acontece tanto que ela sente na hora. Então, gente, você vê que interessante. O que aconteceu naquele momento? Ela entrou no meu campo, ela sentiu o que eu estava sentindo, provavelmente a gente está trocando energia sempre, um troca com o outro, então ela passei a ela se vê que interessante a conexão. Então por isso que você tem que estar sempre, né? Leandro fala aqui. Já socorreu um colega de trabalho que desmaiou e sentiu uma imensa tontura por mesa. Me disseram a Umbanda que puxei a carga dele. Como fazer para me proteger desse tipo de coisa? Ó, existe uma reação que pode dar um baque. Pode acontecer, tá? De você sofrer um baque no sistema, porque se você correu uma pessoa, você sofreu um baque emocional ou energético. E isso causar uma reação energética mais forte. Aí você sofreu por um tempo maior, tá? Não é o comum. Para isso acontecer, tem uma reação traumática no meio do baque, no meio do que aconteceu. Isso acontece muito com pessoas que se separam. Por exemplo, você não consegue manter o equilíbrio numa separação ou numa desencarne de um parente. Então você pode ficar doente a partir daí. Muita gente desalinha o seu sistema a partir daí. Nunca mais volta. A pressão não volta mais ao normal. Por quê? E acontece um detalhe, cara. A medicina falha muito nisso, velho. Isso é difícil, velho. É tão difícil. Você vê? Imagine. Existem momentos da sua vida que você não está bem. E o que o seu corpo faz? Ele tenta recuperar. Ele aumenta a pressão e tal. Aí se você vai medir a pressão daquela pessoa, ela está alterada, porque ela está estressada. Ela não... É momentâneo. A pressão da gente não é sempre igual, não, velho. Em momentos de pico de estresse, ela altera, às vezes. Não são todas, mas acontece. Essa pessoa senta na frente de um médico despreparado. Aí o que o médico faz? Olha, você está com a pressão alta, vamos medir de novo. Olha, está com a pressão alta. Protocolo, qual é? Tomar remédio. Quando você começa, e você não precisava, você vai mexer no seu eixo, no controle do sistema todo orgânico, todas as enzimas, o funcionamento dos rins, tudo. Dependendo do tipo que você vai fazer, tem receptor, tem tipo de não sei o que, no sistema renina todo. Você vai mexer nele, não vai voltar mais. E o que acontece? Era uma coisa que só precisava de um espaço. Aí você tinha que perguntar, você está estressada? Tô. Tá com... Então vamos fazer o seguinte... quanto tempo? Vamos monitorar um pouco isso com calma. Vamos fazer uma coisa temporariamente, com baixa ação, só para você se acalmar, com calma, só para ver como é que vai ser. Para fazer um teste. Porque você pega um negócio desse, depois que você aumenta a pressão da pessoa, desregula tudo, velho. Dá um remédio de pressão, ela começa a ir para outra, daqui a pouco ela entra num processo em cadeia. Nunca mais volta ao normal por causa de um momento, por falta de observação. Isso que é tão difícil a questão da saúde, porque se você entra no imediatismo, está com pressão alta, protocolo, está com não sei o que, tal coisa. Então, você acaba não olhando mais a fundo o que está acontecendo, diagnosticando errado e está acontecendo muito. Aí já era. Nunca mais volta, sabe? Começou a tomar remédio, meu pai, desregulou para ser por 4, 5, 6 meses, regulou para não... O eixo... Para voltar, e dependendo da idade, aí não volta mais de jeito nenhum. É por isso que tem que tomar bastante cuidado, essas coisas, as coisas que a gente estuda, assim, mas como é que faz, né? Pergunta boa do Everton. Tudo bom, velho? Como é que tá você, o Everton? Ao postar uma foto nas redes sociais, é possível gerar vampirização à distância? Proporcional. É possível, sim. Eu já fiz vídeos sobre isso aqui. É só você ver só. Quer ver só? Você postar... Você sente... Você já sentiu que quando postou uma... Pô, estou escrevendo tudo errado hoje. Uma foto na internet, nas redes... sofreu um baque
diferente. Ou quando postou ou quando posta. Já percebeu isso? Que é uma coisa meio perturbadora, assim. Vocês nem tá lendo, você pode vir as costas. Parece que tem um distúrbio na força, assim, velho, comentando. Principalmente se for uma coisa meio mais íntima, uma foto mais chamativa, ou um post que começa a ter comentário, não sei o que, muita gente tá olhando para você, dando zoom e tal. Então, existe uma perturbação, sim, tá? Existe perturbação. Eu acredito em tantas coisas, cara. Que, por exemplo, que tem coisas que é menor, tá? Mas só que a proporção é muito grande. Sei lá, 10 mil pessoas viram sua foto. 20 mil pessoas viram suas fotos. A gente não sabe direito isso ainda, tá? Não sabe. Quase todas as pessoas famosas, não vou dizer todas, mas boas, têm problema com ego, aí já é uma questão de comportamento. Acaba tendo problema com bebida, com droga e outras coisas, porque é um baque tão forte, a coisa bagunça tanto, de via de personalidade, bagunça extremo, vidas mais conturbadas, porque você não sabe o quanto que pessoas despreparadas só querem a fama e dinheiro, fama e dinheiro, fama e dinheiro. É só isso que as pessoas pensam, velho. Algumas pensam mais em dinheiro do que fama, mas pelo menos em dinheiro pensa muito. E se lasca, velho. Se lasca. E eu não estou nem falando de você lendo os comentários, que aí seria ainda mais patológico. Aí os comentários são horrorosos. Se não tiver preparação psicológica, você fica doente, velho. Tira esses filtros que eu quero ver. Não sei o que, tá? É horrível, velho. Comentários estranhos, assim, perturbados, assim, né? Gente, então, principalmente se você faz uma coisa e a coisa viraliza, assim, é complicado. Mas as pessoas querem isso a qualquer preço, porque é o mundo que a gente vive, né? O mundo que você entende que é legal, todo mundo faz, aquela pessoa famosa, a gente dá valor a essas coisas. Olha, aquela pessoa famosa, tem não sei quantos inscritos, meu Deus. No final, a minhoca vai comer, a dentada que a minhoca vai lhe dar, minhoca não tem dente, mas você entendeu? É a mesma. A minhoca até achar não gostar. Energia estranha de rede social. Começa aí não, Zé Minhoco. Esse tá ruim. Tá mofado. Capaz da minhoca gostar menos. Tá, let's go there. A Clóvis pergunta aqui. A vizinha aqui é casada com o primo do meu pai. O vizinho é casado com o primo do seu pai. Você parou por aí a profundidade da divisão, né? Não vai dar para mais longe do que isso, mas tudo bem. Ela, uns anos atrás, foi na casa da minha outra vizinha que é casada com um primo. Aí... Não entendi. Mais distante do meu pai também. Ele puxou folhas de um pé de pimenta. Rapaz, eu para entender a história, o cara tem que falar assim, calma. Eu entendi, irmão, mas acontece mesmo. Um primo do amigo meu perguntou, mas eu entendi, mas acontece, velho, viu? Profundo, o cara é profundo. Laços de família, você vê que a energia circula, uma pega do lá, que pega o primo, pega no final de todo mundo, né? Abraço, Marco, para você, vamos para você. Lena fala aqui, como se proteger desses campos morfológicos na rua? Me foi sugerido o uso da cruz de sal embaixo da cama. A lógica nessa ação, olha, velho. Mas você, vamos lá. Você me perguntou como se proteger na rua e você falou que vai fazer uma coisa debaixo da sua cama. Então as perguntas estão assim. Você está me falando que a solução que lhe deram é não existe proteção na rua. Você tem que fazer alguma coisa na sua cama. Não é isso? Né? Beleza. Ó, na rua você, cara, encostou na sua hora, pegou. Certo? Você tem com proteção contra vírus, contra bactéria? Só se botar uma máscara, andar dentro de uma bolha. Não tem. Concorda? Peraí, vou perguntar de novo. Existe proteção a não ser vacina, mas a vacina não lhe protege da bactéria. A vacina a bactéria entra no seu corpo de todo jeito. Ela vai ou não vai proliferar ou fazer uma ação ali, entendeu? Vai ser neutralizada ou não. Não é isso? Então não existe proteção, não. Existe assim. Sistema imunológico. Como é que seria um sistema imunológico funcional?
Qual a melhor defesa contra a bactéria, galera? Contra vírus também. Sistema imunológico, não é? Como é que o sistema imunológico funciona melhor? Em estado de normalidade, quanto mais equilibrado internamente você está, melhor o seu sistema imunológico funciona. Não tiver nenhuma inflamação, nenhuma reação, nenhum drama, melhor vai ser o seu sistema imunológico. Verdade ou não é? Quanto mais agoniado você estiver, mais desarmonizado está o seu sistema cerebral neurológico, mais desarmonizado o sistema hormonal, mais desequilibrado o sistema de imunológico. Então, qual é a melhor forma de se defender na rua, Lennon? Calma. Centro. Entendimento. E ir onde precisa ir. E se quiser no lugar, assumir a consequência. Quanto mais lugares cheios você vai, mais chance de infectar você fica. Praias, que aconteceu em Santos aqui nesse último verão. Lembra daquela coisa que as pessoas pegaram na água lá, e no mar ali, todo mundo ficou com diarreia, não sei o que, um monte de coisa aí. Lembra? Então, por quê? Então, assim, a exposição também é uma questão. Então, qual é a melhor forma? Fora isso, o que você pode fazer? Cuidado, se tomar um banho ajuda, então faça técnica energética todos os dias. No aplicativo que eu mostrei para vocês, vai ter uma técnica de limpeza, só de limpeza, só. Vai ter um lugarzinho onde ficaram todas as técnicas que você está fazendo, depois específicas, para você voltar a fazer. Um botãozinho abaixo ali. Por exemplo, você fez aquela técnica, a técnica aparece para você ali. Ela vai aparecendo tal, técnica pertencente ao tal, técnica de limpeza, não sei o quê. Técnica de respiração, técnica só de movimentação, técnica de meditação, técnica de esterilização, de absorção, tudo. Vai ter todos os processos eu vou fazer ali. Todos os áudios os que vão ter ali tem um PDF, um exercício para você fazer e um quiz que você tem que responder. Aprender, porque eu tenho que certeza que você está fazendo as coisas. Você vai responder sim ou não. Todos. No curso. Tá? Então chega em casa, toma um banho energético, cuida do corpo, mente no lugar certo, agradece a oportunidade, eleva a sua frequência, deixe o seu corpo o mais tranquilo que você puder, para que seu sistema imunológico e espiritual funcione. Fora isso, a melhor defesa é essa: pensamento positivo, frequência no lugar certo, não cair nas emoções, não cair nas raivas, não tem o que fazer contra campo, pai velho. Você não é mais forte que o mundo inteiro. A única coisa que você pode fazer é passar mais de boa, sem se mostrar na boa, humilde. Seja sempre assim. Você vai para casa, você fica melhor. É a melhor defesa que tem. Porque aí seu mentor, se na frequência melhor, você faz uma prece, movimento. Seu mentor, às vezes, vai olhar para você equilibrado, calmo, numa boa frequência, fica até mais fácil dele chegar, menos miasmas, menos reações energéticas positivas. Porque pensamento no lugar certo é a melhor defesa. Porque o sistema energético só funciona quando o pensamento está legal. Assim como o sistema imunológico. Existe sistema imunológico no sistema energético da gente. É que a gente ainda não sabe. Abraço, Lennon. Tá, bora aqui. Thiago aqui. E aí, Tiagão, tudo bom? Já sentiu energias diferentes dentro da sua casa através do cheiro? Quando não toma um banho? Por exemplo, cheiro de cigarro, de plantas, sim, acontece. Pode ser, olha, mas tem cheiros com as coisas que você tem que se ligar. Já senti coisas que achei que eram os mentores. Já teve dias que eu tinha certeza, cheiro estranho que chega do nada, né? Mas eu já me enganei também nisso aí, tá? Mas já senti, sim, algumas coisas assim. Tá? Leite de rosa, a história do leite de rosa é horrível, velho. Eu achava que velho. Eu fiquei até decepcionado comigo, assim. Falei, pô, mano, achava que os mentores me amavam. Abraço pra você, Helena. Então, eu já senti, então não acontece, mas tem horas que dá mesmo um cheiro de incenso estranho, um cheiro de charuto, tá? A história, você quer saber a história? Foi assim: eu morava num apartamento, acho que no 12º andar. Aí eu ia pro quarto, aí todo dia eu tava no quarto, era assim, eu chegava do trabalho, umas 5 e pouca da... Era pertinho, 15 minutos, Recife é tudo perto, tudo fácil, né? Dava mais 6 horas, eu tava ali sentadinho, arrumando as coisas. Todos os dias, quando eu tava ali, quando eu tinha condições de estar, subia um cheiro, velho, um cheiro gostoso. Aí eu fechava os olhos assim e falava, pô, mentor, veio me limpar nessas horas. Era todo dia, 6 horas. 1 ponto, 6, tá?
sensação gostosa. Eu falei, pô, já ia pro quarto, falei, vou lá que o mentor vai vir hoje. Aí eu sentava lá, falei, daqui a pouco eu tenho um fac, eu fazer, mas isso aqui eu guardo para mim, né? Um negócio espiritual, bondoso, humilde, né? Aí um dia eu pego o elevador, quando eu chego no elevador, o cheiro do mentor. Aí tinha uma senhora dentro do elevador, velho. Aí o cheiro da mulher, a senhora forte. Ô, tudo bem, a senhora mora... Ah, eu moro no 13º. A minha mente... Era mais ou menos a hora que ela... Um pouco depois, não sei, eu fui buscar uma coisa lá embaixo, sei lá o que foi. Aí eu falei, caralho, velho. Aí eu fui procurar o que ela tinha, o que era aquilo, velho. Leite de rosa, velho. Todos os dias essa criatura tomava banho a essa hora. E ia para aquele quarto, exatamente o quarto onde ficava meu computador, em cima. E ela usava leite de rosas. Botava um frasco inteiro, eu acho. E era ela, não era o mentor, entendeu? A gente tem... E eu passei aqui, sério mesmo, uns meses ali achando que era o mentor que vinha me ver, velho. Depressivo, eu fiquei depois, falei, pô. E pior que até hoje eu gosto de leite rosa por causa daquela criatura ali, o cheiro. Eu não tenho, né, aquele frasquinho rosa assim, né? Então, assim, mas respondendo a sua pergunta, é possível que sim, tá? Que cheiro seja uma manifestação também psíquica. E às vezes faz cheiro de éter, cheiro de charuto, cheiro de incenso e outros cheiros, que é uma forma deles identificarem que tem um espírito ali. Acontece muito. Isabel, obrigado pelo carinho, tá? Teosofia, obrigado também por estar aí mensageando. Doar ao invés de se proteger. Na situação que você falou, Jesus falou, o poder saiu de mim e disse que devido à fé da mulher eles tinham ganhado o dia. Pois é, né? A mulher tocou nele querendo se curar ali, né? Provavelmente uma coisa e puxou a energia dele assim, né? Você vê, tocou. Eu não tinha, ele, naquele exato momento, Jesus não queria doar. Não quer dizer que ele não faria. Quer dizer que ele não faria. Mas ela puxou a energia dele, sem que ele quisesse. E mesmo assim aconteceu. Então, Jesus foi vampirizado naquele momento. Tá? Porque ele não fez ativamente. Ele não queria ter... Ele faria, mas não foi intencional. Mesmo assim, ele se curou. Incrível, né? Claire Delune, bem bonitinho. Debussy. Saulo, de vez em quando sinto o cheiro de peido. Eu estava na alta que era cheiro de rosa. Mas tudo bem, Claire Delune. Você pensei que você falava Claire Delune, ia falar. Claire Delune, eu sinto o cheiro melódico no ar. Vamos com ela. Mas meu marido jura que não foi ele. Sério mesmo, pode ser que seja isso. Rapaz, tem várias coisas na vida que não se faz, mas o cara que nega um peido é um dos crimes mais horrorosos que um ser humano. Certa vez, minha avó, eu ficava muito na casa da minha avó, né? Eu conhecia os peidos do meu avô direitinho, velho. É uns peidos meio desnutridos, assim. Eu conhecia. Aí eu fui com minha avó no médico, pequenininho, né? Nós estávamos sentados lá. A minha avó que contava isso. A minha tia lembra disso. Se falar minha tia Sônia, ela vai confirmar isso. Aí estávamos sentados assim na parte de médico, aguardando, né? Aí subiu aquele cheiro assim. Aí eu falei assim, alguém peidou aí. Aí todo mundo... Aí foi a minha avó, eu conheço. Foi ela. Todo... Menino, para com isso, menino. E pior que foi ela, né? Eu tenho certeza. Mas assim, foi ele, tá? Só falta um pouquinho de amor e confiança entre vocês. Não faça isso. Fale, amor. Saiu, mas foi com amor em sua direção. Mas... Roberta, então encosto, né? É mais fácil falar. Fala que foi encosto. Manda ele me mandar um e-mail que eu vou ajudar ele. Diga, eu vou falar assim, momento mentira. Seguinte, os encostos, eles podem eventualmente soltar o que a gente chama de certa forma de esterilização bufótica astral. Acontece. Então muitas vezes eles fazem isso para os casais terem problema. Não foi você.
Vou voltar para o modo normal. Pronto. Ok, uma hora e tanto aqui. A Lena fala que acho que neurodivergente representa melhor o misto de qualidades e problemas dos superdotados. Sou também. Pois é, neurodivergente, exatamente isso. Tá? É isso que eu estou sendo diagnosticado nesse momento com neurodivergente. É a palavra perfeita que você usou. Obrigado por usá-la, Lena. Tá? Bom, o tema de hoje é para a gente não se sentir tão mal por as coisas que acontecem, entender por que elas acontecem, o que nós podemos fazer, no caso, pouco, mas a solução existente para a troca energética é a seguinte. Resumo desse vídeo de inteligente e resolutivo é: ou você vai ser vampirizado ou você vai doar. Você vai ter que escolher. Dentro da sua casa, não leve qualquer ser, entendeu? Às vezes você próprio já o sei que perturba a casa, mas pelo menos não tem energia de outro, tem só a sua e da sua família, que pode não ser boa, inclusive. Então proteja o ambiente, lugares que você puder, o ambiente de recuperação, você tenha um para você se recuperar. Então proteja eles, marca lá fora, vá lá fora, vai ver. E toda vez que você atender uma pessoa, seja um amigo, estar com alguma pessoa, uma faculdade, na rua, pense o seguinte: as pessoas vão compensar em você e não tem o que fazer. Nem sempre você vai estar alerta. Lembra de Jesus Cristo andando na rua que tocaram o carro ele e sugaram a energia dele, velho, entendeu? Sugaram. Ele entendeu na memória o que aconteceu e o processo de recuperação. Porque às vezes você vai ser assim, quando você percebe que está sendo sugado, antes já liga o alerta: opa, estou sendo sugado, beleza, vou deixar a pessoa levar aqui, vou compensar. Aí você pensa assim: nesse momento eu percebo que ela está puxando minha energia, eu compenso nela, então eu permito com que isso aconteça. Não sei se o mentor dela está aí, ela parece que não está bem, né? Ela está puxando tanto assim, está tudo bem. Então eu entro em contato com o meu mentor, consciente, eu vou sair daqui me sentindo melhor. Então você psicologicamente melhora, leva a atenção, senta no mentor, tudo funciona melhor. A tendência é que o processo, a tendência não, o confirmado é que o processo energético universal te recupere mais rápido. Então, qual é a defesa? E fora isso, ir para casa, aí você vai para casa, você faz uma prece, você faz o cuidado, você toma um banho, você faz uma prática energética, você se cuida, porque você tem de onde tirar, você tem conhecimento lúcido, e conhecimento é luz, cara. Você sabe como funciona, você pode não ter perfeição, mas você sabe que pode se cuidar, você sabe que pode se renovar, você sabe que é só sentar, é só cuidar, você sabe que ficar estressado não adianta, você sabe que isso vai te deixar, às vezes não vai dar, tem fases, chama de fezes da vida que você vai cair, mas o seu normal não é esse. O seu normal é mais centrado, mais sensato. Você está, entre aspas, acima da média, não por superioridade, porém no entendimento de como isso funciona. Então é um pouco acima da média. Então nisto você tenta fazer o seu melhor como pessoa no mundo, tá? Você é uma luzinha no meio do processo, é assim que funciona, tá? As trocas vão acontecer, as consequências disso é planta secar, queimar lâmpada, estragar equipamentos, jogos eletrônicos e outras coisas também que vai dar ruim, tá? A presença dessas pessoas, enfim, os animais iam sofrerem, faz parte, é triste, mas faz parte. O mundo existe para compensar, e a gente vai compensar tudo em cima de tudo. Até que um dia todo mundo fique mais ou menos positivo e isso não precisa mais dessa forma tão desesperada. Muita paz, muita luz para vocês, excelente comecinho de semana para a gente, segunda-feira, que você fique em paz e tenha um bom dia, tá? Ou a partir de agora que você está ouvindo, fique em paz, até lá, nos vemos amanhã. FOI. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.